A esperança que se adia faz adoecer o coração. Foi isso que disse o nosso grande e sábio rei Salomão, filho de Davi. E era assim comigo, na primeira Páscoa da era cristã. Porque todas as minhas esperanças haviam sido esmagadas e despedaçadas numa cruz romana naquela sexta-feira. Mas primeiro, me permita que eu me apresente. Meu nome é Cleopas. Alguns me chamam Clopas, que é uma forma abreviada de um nome muito comum entre nós, Cleópatros, ou seja, filho de um pai renomado. Minha esposa, Maria, me acompanhava naquele domingo que começou de maneira tão terrível, mas terminou de forma tão tremenda. Não tenho orgulho da nossa participação nessa história. De fato, fomos registrados pelo historiador Lucas nas Escrituras Sagradas como tolos, pela nossa cegueira espiritual que nos envolvia. Não quero me justificar, mas para entender a nossa tristeza naquele dia, gostaria de contar um pouco do que havia acontecido na Cidade Santa, Jerusalém, um pouco antes. Foi a época da Páscoa. A celebração nacional que para nós era como o seu Natal, aí, o Ano Novo, Dia de Criança, tudo em uma grande festa. Multidões subiam para Jerusalém, não somente de todo Israel, mas de todo o Império Romano. E aquele ano havia uma grande expectativa pairando sobre a cidade. Todos sabiam que algo especial ia acontecer. Todos imaginavam que finalmente Jesus de Nazaré, grande profeta e porta-voz de Deus, seria aclamado rei e salvador da pátria, aquele que tiraria para sempre o jugo amargo dos romanos do nosso pescoço. No domingo anterior, que vocês chamam de Domingo de Ramos, Jesus havia entrado na cidade com um grito Hosana, que quer dizer salve-nos agora. Bendito é o rei, filho de Davi, que vem em nome do Senhor. Pela primeira vez em muito tempo, nosso povo tinha esperança. Mas nem todos estavam esperançosos. Aqueles que se agarravam no poder, os fariseus, saduceus e sacerdotes, rangiam os dentes diante da popularidade de Jesus. Sabíamos disso, mas nunca imaginávamos que seriam capazes de fazer o que fizeram com Jesus. Durante toda aquela semana, minha esposa Maria, que era amiga íntima da mãe de Jesus, acompanhou de perto tudo o que ele fazia e falava, enquanto eu trabalhava no campo. Depois ela me contou os relatórios maravilhosos dos eventos que precediam o que esperávamos ser o dia da coroação de Jesus. Mas também me contou como Jesus amaldiçoou e fez secar uma figueira, símbolo histórico do nosso povo. Como ele expulsou os vendedores do templo, derrubando suas mesas e cadeiras e impedindo que qualquer mercadoria entrasse ali. Jesus fazia novos inimigos a cada dia. Em outra ocasião, ele deu respostas brilhantes quando desafiado pelos fariseus, herodianos, saduceus e escribas. Indagado, perguntado sobre os impostos, ele disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, confundindo-os ainda mais. Perguntou para eles, se Cristo é filho de Davi, por que é que nas escrituras Davi o chama de Senhor? Interessante, a única coisa capaz de unir os inimigos de Jesus era o seu ódio por Jesus. Até o mundo gentio começou a enviar embaixadores até Jesus. E eles chegavam a falar, senhores, queremos ver a Jesus. Na quinta-feira, eu também subi para Jerusalém da nossa aldeia Emaús. Era uma caminhada de mais de 2 horas, cerca de 11 quilômetros. Ali ficamos com parentes, como de costumes, para celebrar a Páscoa. Havia um ruído grande de expectativa em toda a cidade. O próximo dia seria a Páscoa, o dia em que milhares de cordeiros de 1 ano, sem defeito, seriam sacrificados. Uma lembrança do Êxodo, quando Deus poupou a vida dos primogênitos e nos libertou da escravidão no Egito. Mas acima disso, esperávamos que seria o dia, a inauguração de um novo reino com um novo rei. Mas também havia muita atividade suspeita.
olhares esquisitos da parte dos nossos líderes, gente sussurrando nos cantos, um aumento significativo de soldados romanos, homens profanos e mal educados no meio da nossa festa. Mas, em geral, uma alegria e expectativa de um novo dia amanhecer. Engano nosso. Soubemos que Jesus iria celebrar a Páscoa com seus amigos naquela mesma noite no cenáculo que pertencia a outra Maria e seu filho, o João Marcos. Normalmente a celebração seria na tarde do dia seguinte, logo depois do sacrifício dos cordeiros no templo. Não entendíamos por que Jesus estava antecipando a sua festa. Só depois entendemos que ele mesmo seria sacrificado naquele momento, junto com os cordeirinhos, o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Mal dormimos naquela noite. Éramos como crianças esperando uma grande festa. Mas foi por volta das 6 horas da manhã que ouvimos um clamor, alguém batendo na porta e gritando para todos nós. Era Maria, dona do cenáculo, mãe de João Marcos. Contou-nos uma história que nos arrepiou. Ela disse, olha, na noite anterior, depois da ceia, as autoridades haviam prendido Jesus. Os discípulos fugiram depois de um confronto com os guardas do templo lá no jardim do Getsêmani. João Marcos viu tudo de longe e quase foi preso também. Jesus foi interrogado e torturado ilegalmente no pátio do sumo sacerdote Caifás, sem que ninguém pudesse defendê-lo. E estava sendo levado para Pilatos para ser condenado à morte. O motivo? Uma suposta traição contra o império. Os outros eventos daquele dia se mesclam na minha memória como um pesadelo confuso. Foi uma farsa de processo judicial. Jesus sendo rebatido entre Pilatos e Herodes como uma batata quente que ninguém queria segurar. Finalmente Pilatos o apresentou diante do povo. Achando que havia encontrado a solução perfeita, ele ofereceu soltar um dos prisioneiros, costume nas festas mais importantes, Barrabás, um homicida, encrenqueiro, líderes de rebeliões na cidade, ou Jesus, o rei dos judeus. Qual foi a surpresa quando o povo, incitado pelos sacerdotes, escolheu Barrabás? E o que foi com esse Jesus chamado... E ele pergunta, e Pilatos pergunta, o que eu farei com esse Jesus chamado Cristo? A resposta da multidão foi, crucifica-o, crucifica-o. Foi o grito das multidões, pessoas que eu nunca havia visto na minha vida. E foi assim, Pilatos se acovardou diante deles, achava que a voz do povo era a voz de Deus. Engano dele. Jesus, nosso amigo e mestre, nossa esperança, foi crucificado entre 2 ladrões comuns, uma morte horrível, uma morte cruel, uma morte injusta. Maria, minha esposa, conseguiu passar pela cerca dos guardas e soldados para ficar com Maria, mãe de Jesus, e outras mulheres. Viu o sangue do mestre formar pequenos poços no solo rochoso ao pé da cruz. Ouviu cada exclamação de angústia enquanto Jesus se levantava sobre os pregos para engolir um bocado de ar, enquanto seus pulmões enchiam de líquido. 7 vezes ele conseguiu respirar o suficiente para repetir palavras que pareciam recapitular a mensagem da vida dele. Ele disse, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Depois ele diz ao ladrão, hoje estarás comigo no paraíso. Ele se vira para sua mãe, e que estava com João ao lado, mulher, eis aí teu filho, eis aí tua mãe. Ele disse também, Eli, Eli, lama sabachthani, ou seja, meu Deus, por que me desamparaste? Ele também disse, tenho sede. E depois ele disse, teletestai, ou seja, está consumado, totalmente pago. E por último, ele falou, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E assim expirou. Na mesma hora em que os cordeiros estavam sendo sacrificados no templo, aquele era o autor da vida, entregou a sua vida, morreu e com ele a nossa esperança.
Foi tirado da cruz depois de um lance cruel do seu lado, só para garantir. De onde saiu, quando a lança transpassou, saiu água e sangue. Tudo feito às pressas, porque nossos líderes não queriam se contaminar com um cadáver logo antes do sábado. Irônico. Assassinaram o homem mais inocente da face da terra e não queriam se contaminar com seu cadáver. Passamos a noite e o próximo dia, o sábado, debaixo das nuvens pretas de decepção e de desânimo. Era como se os pais de uma criança decidissem se divorciar na véspera do seu aniversário, ou como se um noivo morresse a caminho para o casamento. Não havia mais razão de viver, nosso mundo havia desmoronado. Por isso, assim que terminou aquele sábado, no primeiro dia da festa dos pães asmos, sem fermentos, eu e Maria decidimos voltar para Emaús, a nossa aldeia. Não havia mais razão de ficar na cidade. E por ser o primeiro dia da semana, eu precisava voltar ao campo, trabalhar. Mas a vida, ela tinha perdido o seu sabor. Na saída da cidade, ainda encontramos grupos que ali conversando sobre os eventos daqueles dias. Chegaram até nós boatos de que o túmulo estava vazio, alguns dizendo que alguém havia roubado o corpo, outros dizendo que haviam visto anjos. Para mim, foi mais um golpe da parte de Pilatos, Caifás e todos os políticos corruptos da cidade. Não havia mais espaço em meu coração para a esperança vazia. Enquanto arrastávamos nossos pés naquela longa e empoeirada estrada, cabisbaixo, sob as nuvens de desilusão e tristeza, conversávamos sobre todos os eventos da semana anterior. Mal notamos o estranho que rapidamente nos alcançou e diminuiu seu ritmo para nos acompanhar. Que é isso que deixa vocês tão preocupados e tristes? Disse ele. O que aconteceu? Paramos boquiabertos. Tinha que ser um estrangeiro mesmo para ser tão ignorante de tudo que havia acontecido. Tantos sonhos, tantas esperanças dissipadas com a morte do profeta. Inundado novamente pelas ondas da tristeza, respondi com incredulidade. Você deve ser a única pessoa em toda a cidade de Jerusalém que não sabe de tudo que aconteceu nesses últimos dias. Ele respondeu com uma inocência incomum. Tornou a perguntar, o que aconteceu? Então explicamos todos os eventos recentes. Repetir toda aquela história somente serviu para aprofundar ainda mais o vazio do nosso coração. Resumimos dizendo, ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Quando falei terceiro dia, ele deu um olhar estranho, mas não pensei mais sobre isso até mais tarde. Também expliquei sobre os boatos que ouvimos das mulheres que não acharam o corpo, mas relataram que haviam visto anjos. Contaram dos discípulos que viram o túmulo vazio e como tudo não passava de chantagem e esperança vazia. Foi quando o viajante, fitou-nos os olhos e falou algo que nunca esquecerei. Ele falou, ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Ele disse, porventura não convinha que o Messias padecesse e entrasse na sua glória? De alguma forma, em vez de ficar ofendido, foi como se uma pequena chama reacendesse na minha alma. E daquele momento em diante, um santo arrepio tomou conta de nós. Nosso novo amigo começou pelos livros de Moisés, expondo a centralidade de Cristo nas Escrituras. E não parou até o final das Escrituras, quando chegamos à entrada da nossa aldeia. Atônitos, reconhecemos que era mesmo o Senhor. Estava vivo, era tudo verdade. Foi por isso que ardiam os nossos corações pelo caminho, quando ele mesmo falou de si próprio em todas as Escrituras.
Tínhamos de voltar para Jerusalém. Todos precisavam saber, naquela hora, naquela noite, todo o cansaço e decepção que arrastava nossos pés na vinda para Emaús virou ânimo e esperança na volta. Voamos sobre aqueles 11 quilômetros de subida até Jerusalém. Jesus estava vivo, nosso rei voltou, nem a morte conseguiu prendê-lo. Renovou-se a nossa esperança. A ressurreição fez toda a diferença. Experimentamos o que o nosso profeta Isaías já havia dito. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Ao mesmo tempo, quase demos risada. Pensando na tolice, quando lhes perguntamos: és tu o único em toda a cidade que não sabe o que aconteceu nesses últimos dias? De fato, ele era o único que entendia tudo o que havia acontecido. Foi ele que suou gotas de sangue no Getsêmani, que foi abandonado por todos os seus amigos, sabatinado pelo sumo sacerdote, perseguido por Pilatos, ridicularizado diante de Herodes, teve sua barba arrancada e foi cuspido pelos soldados. Foi ele que sentiu as farpas da rude cruz na carne moída das suas costas e a dor excruciante dos pregos perfurando seus pés e suas mãos. Acima de tudo, foi ele, somente ele, que suportou o vexame dos nossos pecados, pendurado sobre o seu corpo nu. Como Deus homem, puro, santo, inocente, ele sofreu uma dor infinita quando, pela primeira vez na história do universo, seu pai virou as costas e recusou olhar para o seu filho angustiado, que se fez pecado por nós. Ele foi o único que experimentou o frio da morte e as sombras no interior do sepulcro. E foi ele que vencera a morte justamente no terceiro dia, assim como havia nos profetizado. Ele era o único que de fato entendia tudo o que havia acontecido. Quando chegamos a Jerusalém, encontramos os 11 reunidos, com vários outros presentes. Todos estavam animados porque Simão Pedro também havia encontrado com o Senhor. Ofegantes, contamos tudo o que aconteceu no caminho e como o reconhecemos na hora que ele partiu o pão. Ainda falávamos estas coisas quando Jesus mesmo apareceu do nada, no meio de todos nós, e nos disse: paz seja convosco. Todos nós ficamos pálidos e recuamos um pouco. Pensamos que era um fantasma, mas ele nos acalmou, mesmo que parecesse que ainda não entendesse como não compreendíamos as Escrituras e as profecias a seu respeito. Aí ele disse: vejam as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpem-me e verifiquem, porque um espírito não tem carne nem ossos, como veem que eu tenho. Agora foi a alegria, a renovação da esperança, que nos deixou atônitos, admirados, mas ainda um pouco desconfiados. Era possível alguém vencer a morte? Foi então que ele pediu algo para comer. Demos um pedaço de peixe assado, ele comeu e pareceu como se fosse os bons e velhos tempos novamente. Todo mundo começou a falar ao mesmo tempo. Era ele mesmo, estava vivo. Ele repetiu para todos aquela aula de panorama bíblico e nos deu uma comissão de sermos testemunha da sua ressurreição e vitória sobre a morte e sobre o pecado. Deveríamos pregar arrependimento para a remissão dos pecados em seu nome para todas as nações, começando de Jerusalém. Missões era a nossa nova missão, proclamar como testemunhas a glória do Cristo ressurreto. E foi assim que no dia mais sombrio de nossas vidas, o sol da esperança brilhou mais intensamente. A ressurreição fez toda a diferença. O mundo nunca seria o mesmo. Lembrei-me daquele provérbio de Salomão, que eu falei no início. A esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. A ressurreição de Jesus foi a ressurreição da nossa esperança.
O coração doente recobrou alegria. A árvore da morte, a cruz transformou-se em árvore de vida. Jesus conquistou a morte e nos deu razão para viver. Porque vivo está o amanhã e enfrento. Porque vivo está, temor não há. Pois eu bem sei que é dele o meu futuro. E a vida vale a pena. Cristo vivo está. Que Deus os abençoe com essa promessa. A esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é a árvore de vida. Alegre-se, Jesus ressuscitou, Ele reina e um dia voltará. Deus abençoe.